Vamos então tentar fazer aqui uma pequena exemplificação e explicação de como fazer a utilização do separador de recolha de dados. Digamos que é o separador talvez mais importante e com o qual iremos trabalhar mais vezes ao longo do ano, à semelhança do diário de assiduidade, porque todos os dados recolhidos na alimentação desta aplicação com resultados das performances dos alunos vão estar incluídas neste separador. Portanto, o separador, já temos aqui alguns dados preenchidos, mas iremos exemplificar como fazemos esse preenchimento. Começamos, se tivermos uma folha em branco, com a identificação dos alunos, com a data de nascimento e apenas estes dois aspectos juntamente com o género. Vamos só aqui colocar mais um aluno. Com uma data de nascimento. Portanto, a idade é colocada automaticamente, ou surge automaticamente, e aqui colocando a opção do género, fica também preenchida a identificação do aluno. Podem fazer este preenchimento não um a um, só se tiverem ao longo do ano alunos que entretanto possam chegar à turma e ser incluídos a meio do ano na turma, mas podem por isso simplesmente fazer uma cópia e colar aqui nesta folha de uma lista que tenham com os nomes e com as respectivas datas de nascimento. Ao longo do ano, todos os resultados que forem sendo recolhidos vão ser indicados cada dado em cada uma destas colunas. Neste caso, temos aqui, título de exemplo, temos aqui TPC+, porque pode haver, aqui difere, por exemplo, aparece um TPC e um TPC+. Se tivermos necessidade de dentro do mesmo instrumento ou dentro da mesma tipologia, um teste escrito que surge aqui, mas queremos dar um outro tipo de teste escrito, mas com uma outra ponderação diferente, então devemos, no menu das definições, acrescentar a esta lista teste escrito mais ou teste escrito global, dar uma identificação diferente. Isto para quê? Para que a ponderação que vamos definir seja, se tiver pesos diferentes, poder também aqui ser refletida. Neste caso, vamos supor que há um trabalho de grupo numa determinada data. Neste caso, como nós não definimos ponderação, aparece-nos aqui um 0%. Neste caso, teríamos que nos certificar de facto se aqui a zona do trabalho do grupo tem a ponderação que nós queremos. Vamos só iríamos fazer aqui a alteração, portanto, do trabalho de grupo. Se o fizermos, teremos que redefinir todo este quadro e, portanto, neste caso, trabalho de grupo, vamos pôr aqui 5% e aqui 35%. O que eu estou agora a realizar não faz sentido realizar ao longo do ano letivo, porque todos estes parâmetros estão previamente definidos. Só se houver alguma eventualidade, algum erro, é que então fazemos essa alteração, porque depois também os resultados são alterados em função do que estiver nesta zona. Então vamos passar aqui à recolha de dados, cá está os 5% já definidos para este tipo de parâmetro e colocaríamos aqui de 0 a 100 os valores que os alunos obtiveram se excedermos os 100%, no caso os 120 que eu estou aqui a tentar colocar, obviamente que já nos dá aqui um erro.
Portanto, e para cada aluno vamos definir, se houver algum que não tenha tido avaliação naquele parâmetro, não vamos colocar. No caso dos testes escritos, que também temos essa possibilidade de fazer aqui essa identificação, existe uma outra possibilidade, ou seja, não temos que colocar aqui as notas dos testes escritos no caso de utilizarmos as grelhas de testes escritos. No caso de utilizarmos as grelhas dos testes escritos, então vamos preencher aqui a grelha, neste caso a grelha do teste 1, nesta data já foi realizada, a grelha do teste 2 também já foi realizada, portanto a grelha seguinte que estará disponível seria o teste 3 e os dados que colocaremos aqui, depois de identificarmos as respectivas cotações. Vamos só aqui fazer um exemplo, no teste 3, vamos pôr aqui uma data 3 de 12 de 2017, vamos colocar aqui a questão 1 e a questão 2, só por uma questão de facilidade aqui do nosso trabalho, 40% na questão 1 e 60% na questão 2. Reparem que a cotação está correta, aparece-nos a verde. Se quiséssemos colocar aqui mais uma questão, pode ser aqui já deste lado, questão 3, com 1%, já teríamos aqui um erro, portanto aparecia aqui a vermelho esse erro identificado. Vamos então colocar aqui para este aluno 56%, também já viram, se a cotação máxima são 40%, parece-nos aqui uma cor já diferente, então vamos pôr 40%, está correto, e 45%, e aqui neste aluno 34% e 45%. Portanto, estes dois alunos tiveram estas classificações neste teste 3, que automaticamente vai estar refletida nesta coluna dos testes escritos com uso de grelhas de cotação. Temos possibilidade de usar 20 grelhas de cotação que automaticamente são transpostas para esta zona. Os resultados só se tornam efetivos se nós confirmarmos a seleção aqui do teste escrito e aparecem-nos automaticamente aqui os resultados que contarão para a nota final. Aqui temos os totais por critérios das notas que já estão lançadas e outros parâmetros, se quiséssemos fazer referência a outro tipo de parâmetros de avaliação, também temos essa possibilidade e devemos inscrever aqui a designação desses outros parâmetros, porque reparem, na definição de critérios e ponderações temos aqui 3 possibilidades, portanto temos a dimensão mais cognitiva, a dimensão socioafetiva e outra dimensão, e é aqui esta outra que podemos colocar como possibilidade, que também vamos obter aqui essa designação e aqui os subparâmetros dessa outra dimensão. A dimensão socioafetiva, neste caso temos duas porque colocamos aqui duas, mas poderíamos colocar aqui outras. E neste caso, na recolha de dados, vejam que já aparece essas diferentes designações. O cálculo desses valores e a respectiva nota da classificação. Temos aqui a classificação final atual porque faz referência ao período em que estamos a colocá-las. Se estivermos em novembro, então ela faz referência à nota do primeiro período. Se estivermos em fevereiro, faz referência à nota do segundo período. E se estivermos no decorrer do terceiro, faz referência à nota
do terceiro período. Se quisermos fazer o preenchimento das avaliações referentes ao período, ao segundo período e ao terceiro, neste caso, então, vamos fazer a cópia, o armazenamento. Vamos supor que aquelas notas que tínhamos ali já lançadas, todas estas notas, e de acordo até com o que está aqui, são referência ao primeiro período. Então, neste caso, sendo referência ao primeiro período, vamos colocá-las, vamos armazenar neste quadro que está mais abaixo, que é referente ao primeiro período, armazenar dados do primeiro período, e automaticamente todas as notas que nós temos aqui em cima, acabam por ficar refletidas, já armazenadas, não, com os cálculos, reparem, do quadro relativo ao primeiro período. O primeiro período que fica com as notas já aqui armazenadas. E quando voltamos aqui acima, temos as notas já aqui armazenadas, as notas finais do primeiro período. Se pretendermos usar alguns destes dados depois no segundo período, se não os quisermos apagar, não os apagamos e podemos, em cima deles, fazer alterações, as alterações que entendermos de reajustamento. Provavelmente vão ter necessidade de fazer, e agora, como estaríamos já no segundo período, vamos ter necessidade de fazer aqui a continuação da inserção de dados. Então, vamos, neste caso, apagaríamos os dados que já estando armazenados, portanto, não podem fazer não podem apagar os dados que não estão armazenados, vão ao mesmo quadro, já armazenaram, então vão apagar, desculpem, não é aqui, portanto, se houvesse algum engano, portanto, que eu voltaria a apagar os dados que tinha armazenado, neste caso estão armazenados os dados, e voltando então aqui, eu quero apagar digamos assim, o ponto da situação neste momento, já tendo armazenado os dados do primeiro período ou do segundo período, sendo o caso, então vou limpar este quadro para, no decorrer do segundo período, então colocar os dados que me interessam. Neste caso, em vez de apagar e de selecionar, que também posso fazer, selecionar os dados e apagar, só aqueles que me interessam, não é? Posso fazer apagar só os dados que me interessam, mas posso também fazer aqui automaticamente apagar e limpou, está pronto a receber, digamos assim, os dados do período que se inicia, o período sequente. Mantém aqui as datas dos testes que já estão realizados, portanto, os testes seguintes, o teste 4, o teste 5, etc., vão sendo acrescentados, e aparece-me aqui a nota que o aluno tem à partida, mas com o armazenamento que ele fez no início. Desculpem, com o armazenamento que ele fez do primeiro período. Isto porque, se verificarmos aqui, ele, para calcular a nota do segundo período, está a indicar que conta 30% da nota do primeiro período. Portanto, o que nos aparece poderia ser ali considerado um erro, mas não é, porque se ele conta 30% da nota do primeiro período, já tem esta ponderação aqui de nota colocada. Portanto, tudo o que nós fizermos no segundo período em termos de avaliação e acrescentarmos, ele vai contar com 70% e vai juntar as notas que estão aqui colocadas. No final do segundo período faremos um processo idêntico a este. Portanto, agora aqui colocaríamos na data, no dia 4 de 1 de 18, colocaríamos outro trabalho, ou, neste caso um TPC, e iríamos colocando as notas
que entendêssemos em relação aos alunos. Vão ver que aparece aqui já a súmula dos totais por critério relativamente a este período, que foi aqui, houve aqui uma reaferição também na classificação. Nos vídeos seguintes faremos referência também à forma como nós vamos visualizar esta informação em termos de sínteses, quer anuais, quer de período, e em relação ao diário da cidade.